Gente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump fizeram um debate com troca de ataques pessoais e tom agressivo. Isso aconteceu ontem. Esse foi o primeiro debate presidencial das eleições no país, que acontece em novembro deste ano. E aí, para analisar esse debate, o Central 98 conversa com o professor da Esquema Business School e consultor internacional, Wilson Mendonça. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Central 98, segunda edição. Bom dia, Carol. Um prazer. Bom dia, João. Prazer conversar com você e quem nos assiste, quem nos ouve. Tá aí, a gente, claro, como sempre, de olho em tudo que acontece nos Estados Unidos, a gente falando desse debate que aconteceu ontem. E aí, vamos começar com um resumo, né? Teve muita gente que não acompanhou o debate em si, viu alguma repercussão na rede social. Como é que foi esse primeiro confronto entre os dois? Bom, o título da reportagem, Carol, eu já colocaria assim, uma noite, um pesadelo para os democratas, né? A surpresa, eu diria assim, por quem tem acompanhado essas vésperas de debate, quase com uma surpresa zero. Biden foi extremamente, tergiversou bastante nas respostas, teve muita dificuldade, inclusive esqueceu de alguns termos mais específicos que ele deveria mencionar no debate, e obviamente Trump foi muito mais agressivo nos tons, utilizou de muitas informações infundadas, explorou o fato de o debate ser ao vivo e várias pessoas não conseguirem contestá-lo, mas mesmo assim contou com a leniência do Biden de não corrigi-lo diretamente, né, deixando muito claro que grande parte das informações que o Trump levantou eram infundadas. O resumo da história é que os democratas estão completamente desesperados, porque leva-se a crer que grande parte do eleitorado já desconfiava antes, e a idade do Biden, a própria postura dele, a dificuldade dele, inclusive, de concatenar ideias, comprometeria muitíssimo, principalmente levando-se em conta o formato de confronto com alguém que tem uma articulação de ideias muito dinâmica como o Trump. Portanto, saímos desse debate aí com um atropelo dos republicanos em relação aos democratas. Ô professor, o Donald Trump, até durante, né, essa fase da campanha, ele vem utilizado exatamente isso, né, falando que o Biden não tem condições, que ele esquece as coisas e tudo mais, e isso acabou sendo ilustrado nesse debate. Como é que você vê agora para frente, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco sobre a questão de substituição, porque hoje o que mais se fala é que os democratas já pensam em substituir o candidato. Isso pode, mesmo depois de um debate? Como é que é isso? João, essa pergunta eu diria que é a bola da vez, porque a definição, e nos Estados Unidos é uma formalidade, mas ao mesmo tempo é uma maneira de já prestar contas, né, para a opinião pública de qual que seria o candidato oficial. Normalmente ela acontece antes da convenção democrata e republicana, que ocorrerá em agosto. Agora, falando de questões atípicas como essa, há uma possibilidade considerável de que haja uma substituição. Inclusive, um dos nomes aventados é o próprio governador da Califórnia, que foi extremamente assediado ontem. Obviamente, manteve uma postura de apoio irrestrito a Biden, porém, um alerta enorme para o Partido Republicano nesse momento, e que, sim, é possível haver uma substituição na convenção de agosto, ainda há tempo, as eleições são em novembro, porém, isso também não deixaria de ser um sinal de que algo pode também ser utilizado contra os democratas ao apresentarem, por exemplo, um candidato tampão, um candidato substituto aos 49 do segundo tempo, né? Uhum. Kamala Harris entra nessa disputa também? Nesse momento ainda não como a principal candidata. Eu diria que ontem também ela se manifestou em relação ao apoio irrestrito, esquivou em alguns momentos. Inclusive, é muito comum após o debate, né, que representantes dos dois partidos fiquem completamente disponíveis para a imprensa, para apresentar algumas informações, e houve praticamente um desaparecimento, né, dos legisladores democratas, justamente porque eles estavam pensando, inclusive, em qual estratégia possível para apresentar para a imprensa, levando-se em conta o apagão que aconteceu ontem em relação à postura de Biden. E a vice-presidente americana, ela, obviamente, não deixa de ser uma candidata potencial.
Porém, nesse momento ainda há uma luz muito mais voltada para o candidato californiano do que para Kamala Harris nesse momento. Eu não me entra na minha cabeça, viu, professor, essa questão da substituição. Eu achei muito estranho que assim, pô, acabou de participar de um debate, já tem ali uma campanha maciça em cima, e aí agora, assim, não, vão substituir, não dá, né? Mas Foi eu acho mal. que é justamente pelo resultado do que foi visto ali também. Não sei se havia esperança de que fosse diferente, porque já é uma coisa que a gente tá de olho nisso, né? E aí, professor, o João entra nessa questão, a gente fala dessa questão da substituição, que claro, né, soa estranho, mas você fala de um apagão de Joe Biden e eu cito aqui também uma percepção muito apurada de Trump para explorar isso, até com expressões faciais e corporais ali no sentido de, olha, eu não estou entendendo, fazer aquele olhar assim de dúvida, eu não estou entendendo o que você está falando, eu não estou conseguindo te acompanhar. Ele fez isso muito bem, né? Até lembrando que Trump, claro, é um cara acostumado com a mídia, acostumado com a TV, e explorou isso muito bem, aquela coisa do olhar, uma expressão corporal de o que é que você está falando, né? Não dá para entender. Carol, na verdade, em alguns momentos, até ilustrando essa questão do próprio histórico de Trump, é um cara completamente acostumado com as câmeras, acostumado com o improviso e mais ainda, acostumado com essa retórica mais inflamada, mais contundente, né? Ele tem essa estratégia de desconstruir opositores, faz isso com muito dinamismo. E ontem, obviamente, ele já era esperado que ele explorasse isso, mas eu considero que o Biden acabou facilitando um pouco a vida dele em relação a alguns momentos que ele mesmo tinha dificuldade de completar um raciocínio. E o Trump mencionava, né? Um deles ele deixou claro que falou assim, olha, eu acho que eu não estou entendendo o que ele está falando, e eu acho que nem ele mesmo está entendendo. Então, por exemplo, uma expressão que ele queria falar sobre algumas questões na área de saúde, sobre o Medicare, o americano, o Biden praticamente esqueceu o termo e ficou tentando procurar uma palavra, e isso foi um arsenal para o Trump utilizar isso contrariamente. E mais ainda, né? As informações infundadas, que são aquelas que até as pessoas começarem a pesquisar e que não foram interrompidas, contestadas imediatamente pelo Biden, deram aí uma avalanche de estratégias muito contundentes para Trump contra Biden ontem no debate. E, professor, muita gente, né, também foi às redes sociais, né, depois dessa situação de ontem, Trump saindo aí como vencedor nas análises desse debate, questionando a situação de Donald Trump, ele que enfrenta aí várias acusações na justiça. Ele pode ser impedido de alguma forma pela justiça por causa dessas acusações? Na verdade, João, o que acontece é a questão da fraude contábil, né, em relação ao relacionamento dele, um suposto relacionamento dele com uma ex-atriz pornô, ela correu numa jurisdição, vamos dizer, distrital, né? Então, ela há uma possibilidade, ela ainda está sendo um processo ainda que vai agora na primeira ou segunda semana de julho, se eu não me engano, ter aí a definição de qual que seria o resultado desse tipo de julgamento. Ele já foi condenado, né? Porém, há questões muito claras, inclusive na legislação norte-americana, que não o impediriam. Inclusive, se ele for detido, ele ainda poderia continuar se mantendo como um candidato legítimo. O que para muitos é algo completamente improvável, levando-se em conta a jurisprudência da própria corte nova-iorquina, no caso, e mais ainda por se tratar de um ex-presidente, que tem ali uma proteção do serviço de Estado vitalícia, e que tornaria essa logística praticamente impossível, né? Então há uma pressão considerável para que isso não ocorra de qualquer maneira. E, mais uma vez, Trump, um excelente estrategista, utiliza isso como uma ferramenta para se catapultar, inclusive em relação aos indecisos, utilizando o argumento de que há estratagemas aí utilizados contra a possibilidade dele se manter eleito, então estão utilizando ferramentas, inclusive, na base jurídica para enfraquecer a candidatura dele ou impedi-lo de assumir o cargo. Então, o estadunidense não deveria permitir, não deveria se ater a essas inverdades. Enfim, é algo que ele consegue inverter com muita, muita habilidade. Professor, em relação aí agora às consequências do debate nessa corrida eleitoral, né? Claro, considerando que Joe Biden vai seguir como candidato.
eles chegaram para esse debate com um empate, quase um empate ali, mas com Trump um pouquinho à frente nas pesquisas eleitorais. O quanto esse debate vai poder elevar esse número de eleitores aí para Donald Trump ou para Joe Biden? E te pergunto, em alguma eleição lá dos Estados Unidos, já teve um debate que definiu a presidência? João, por isso que eu digo que é muito sui generis, né, a corrida eleitoral norte-americana, porque normalmente as pessoas em alguns países não levam tão em conta assim, a importância do debate. Mas debate nos Estados Unidos vira jogo e ganha jogo, né? Normalmente a gente costuma dizer que, por exemplo, o terceiro... ainda está muito atípica a questão agora, porque os próprios mediadores estão ficando muito engessados em relação às regras que os próprios partidos estão impondo, né? Mas, normalmente, o terceiro debate, que é voltado praticamente exclusivamente para a política externa, é um debate que costuma ser extremamente contundente, né? Esse debate, por exemplo, foi um dos grandes motivos da vitória de Trump, por exemplo, já pensando num passado recente, contra Hillary, em 2016, justamente por causa de alguns argumentos e por causa da relação dos Estados Unidos com a Rússia à época, e que foi muito bem explorada por Trump em último momento. Então a gente tem ali um âmbito ali considerável de indecisos ainda que dependem desse debate. E levando-se em conta essa possibilidade de outro candidato assumir essa função, mais ainda esse debate seria extremamente relevante, né? Porque a corrida eleitoral ela vai acontecendo com as viagens dos candidatos para cada estado para se manifestarem, pela própria convenção que ocorre em agosto. Porém, em rede nacional, há aí uma pressão considerável, porque eles passam muito tempo após o debate, as emissoras principalmente, fazendo análises extremamente criteriosas, né? Baseando em estatística, em linguagem corporal, nas redes sociais. Então, eu diria que, sim, nos Estados Unidos o debate vira jogo, e vira jogo de uma maneira muito contundente. Professor, e a gente tem que acrescentar nessa questão do debate a própria extensão do debate. Eu falava isso mais cedo com o João Henrique do Vale, ele falou, porque o debate de ontem mostrou, aconteceu. Eu falei, João, não sei nem se a gente pode falar no passado, porque a repercussão na rede social, ela continua tão grande, que é como se esse debate ainda estivesse acontecendo. A gente tem hoje um formato, né, de consumo de conteúdo nas redes sociais, que é aquele formato do vídeo curto, aquela velocidade, e estão explorando muito isso. Então, tudo que acontece no debate vira recorte, vai para a rede social e isso continua impactando pessoas. A gente tem que ter uma atenção especial para esse formato também, até para o resultado final da eleição? Não tenha dúvida, Carol, porque eu diria até, falando de passado recente, um dos candidatos que foi um dos grandes precursores de utilizar, inclusive, ferramentas que hoje são muito cotidianas na parte de inteligência artificial, e que fazia isso de uma maneira extremamente eficaz, foi propriamente Barack Obama na sua primeira corrida eleitoral. Porque ele teve uma capacidade de se adaptar em relação ao discurso, principalmente utilizando as redes sociais, e depois uma maneira de se dirigir ao interlocutor com um tom de voz, ou com um conteúdo, ou com uma maneira de abordar muito específica, o que fez com que ele atraísse candidatos que normalmente tendiam a votar em candidatos republicanos. Trazendo para o presente, né, a gente está falando de eleição de 2008, ali, a primeira corrida eleitoral dele, trazendo para o presente, muito mais relevante. Hoje a gente tem aí uma corrida eleitoral que os próprios partidos tendem a agora trabalhar, apagar o fogo ou aumentar o fogo, com base no que aconteceu ontem, mas de uma maneira extremamente dinâmica e, mais ainda, dinâmica e específica e estratégica, direcionada para imigrantes, direcionada para um público mais conservador, direcionada para católicos, direcionada para ex-combatentes. Então, tudo isso tem aí uma assertividade, uma eficiência com um grau de complexidade absurdo. E agora, os republicanos têm em mãos ferramentas extremamente valiosas. Em resumo, os democratas estão hoje, poucas horas após o debate, explorando mais a inverdade das informações que foram apresentadas por Trump ontem, dizendo o que importa mesmo que é realmente verdade e factível. E, obviamente, o eleitorado, e principalmente o suporte do candidato Trump, está explorando muito mais a incapacidade, né? É uma questão que eles estão deixando muito claro, a incapacidade
de Biden de continuar conduzindo o país aos 81 anos. Então, são as duas estratégias que hoje estão aí alimentando as redes sociais dos dois partidos. Tá aí, Central 98, segunda edição, recebendo o professor da Esquemar Business School e consultor internacional, Wilson Mendonça, sempre participando com a gente. A gente continua de olho em tudo que acontece lá nos Estados Unidos. Já fica o convite para a próxima. Obrigada, viu, professor? Sempre um prazer, Carol. João, um abraço. Grande abraço, bom trabalho. Abraço.